Boa noite. O Sindicato de Professores da Madeira entregou um caderno reivindicativo ao Secretário da Educação, onde fala do agravamento das condições de trabalho e critica a burocracia imposta aos docentes pela administração educativa e pelos órgãos de direção e gestão pedagógica das escolas. No final de mais um ano letivo e numa altura em que se preparam as colocações de professores, é nosso convidado Francisco Oliveira, Presidente do Sindicato de Professores da Madeira. Muito boa noite, Sr. Professor. O caderno reivindicativo foi entregue no dia 8 de junho. Já tem alguma resposta do Governo? Muito boa noite, Virgílio. Boa noite a todos os telespectadores. Quero, antes de responder à sua pergunta, agradecer o convite que me foi feito, agradecer em meu nome pessoal, agradecer em nome também do Sindicato de Professores da Madeira e, nesta altura, como eu disse, tão importante não só para os professores, mas para a vida das escolas. O Sindicato de Professores da Madeira é claramente um parceiro fundamental em tudo que diz respeito à educação da região autónoma da Madeira e, nesse sentido, nós temos gosto em estar cá hoje para esclarecer aquilo que for possível esclarecer. E no caso deste caderno reivindicativo, já tiveram alguma resposta? Não. Também não sei se já houve tempo para ler e digerir calmamente o que aqui temos. Porque nós entregamos isto no dia 8 de junho ao Sr. Secretário de Educação e é muito provável que, com o final do ano letivo em que estamos e a preparação do novo ano letivo, que não tenha havido muito tempo da parte do Sr. Secretário e dos seus assessores para ler o nosso caderno reivindicativo. Isso não nos preocupa. O que é importante é que haja tempo para o ver e para se entrar nas questões fundamentais e, com o tempo, tentar resolver aquilo que, na nossa perspectiva, é fundamental, não só para os professores, mas para todo o sistema educativo da região autónoma da Madeira. Vamos esmiuçar, digamos assim, alguns dos temas que aqui são focados neste caderno reivindicativo. Falam de um desgaste físico e psicológico da classe docente. Que condições de trabalho é que se agravaram nos últimos tempos? Quase tudo. Se vir o estudo que está no final do nosso caderno reivindicativo, que é um estudo que fala de burnout. Burnout é um termo em inglês para falar da exaustão, que não acontece só nos professores, ou só com os professores, acontece com muitos profissionais. Mas diz esse estudo que a classe docente é uma classe predisposta ao burnout. A esta exaustão física, psicológica, a insatisfação profissional e pessoal, um desgaste muito grande que leva a que as pessoas não tenham capacidade de responder às exigências como deveriam ter em situações normais. O que piorou para os professores? Isto não é só do último ano, isto é um contínuo que já vem desde que começaram as medidas por causa da crise. Os professores, como todos nós sabemos, foram uma classe. Às vezes a impressão que foram escolhidos, estes são muitos, estes vão ser penalizados, então houve um ataque, claro. E a partir de 2011 que tudo se agravou, é isso? Sobretudo, mas a situação tem-se vindo a aumentar de ano para ano, vindo a agravar de uma forma intensa. Nós podemos falar não só em termos das condições financeiras que se degradaram desde 2011 para cá, mas também das condições das escolas. Os professores, neste momento, nas escolas, têm uma carga, uma pressão enorme que vai muito para além daquilo que é a essência do professor. Se perguntarmos a um cidadão comum o que é que um professor deve fazer na escola, nós sabemos a resposta. A resposta óbvia é: deve dar aulas, deve ensinar os alunos. Ora, isso é a resposta óbvia, mas não é aquilo que está a acontecer nas escolas, porque os professores não dão aulas apenas, não ensinam. Isso é uma parte muito pequena da vida do professor nas escolas. O professor tem que se dedicar a uma série de tarefas que o desgastam. Uma série de burocracias que vão muito para além das aulas. Que burocracias é que são essas? Eu ia chegar lá, mas antes de responder a essa pergunta, também há aqui um aspecto importante. A classe docente é das poucas que neste momento ainda tem um horário de trabalho de 40 horas. Ora, isto mostra a sobrecarga que há sobre os professores. E nós propomos, nesse caderno reivindicativo, que haja uma redução do número de horas semanais das 40 para as 35, porque achamos importante. Em relação à sua pergunta, que pressões há sobre os professores? Esse trabalho de burnout, no final do caderno reivindicativo, fala também de muitas delas, é a exigência que é feita aos professores constantemente para que os professores
cuidem das crianças. A sociedade espera que o professor seja muito mais do que um professor. A sociedade não só espera, como reivindica isso da parte dos professores. Portanto, a sociedade quer que os professores sejam também, muitas vezes, os que cuidam dos meninos, os que tomam conta dos meninos, os que educam os meninos, crianças e jovens. Portanto, e isto, para os docentes, isto é uma exigência muito grande, que vai para além daquilo que é... podia ser feito aí? Contratar pessoal não docente para cuidar das crianças? Não sei, o que podia ser feito, eu penso que não há uma medida avulso que resolveria a situação. Isto tem que ver tudo com a forma como a sociedade encara a vida da escola. E nós sabemos que a sociedade, muitas vezes, o que é que faz na escola? Deposita lá as crianças para que os educadores, os professores, tomem conta das crianças e este termo não é usado para humanos, mas às vezes dá a impressão que é isso que a sociedade espera e os pais esperam, que domestiquem os meninos porque não conseguem fazer isso em casa. Os professores, às vezes, para aqueles casos muito complicados em termos de indisciplina, de incorreção, são tidos como os responsáveis por isso. Quando nós sabemos que não é o que acontece. O que acontece é que a sociedade não é capaz de educar essas crianças. Os pais não têm mão nas crianças e delegam essa responsabilidade, que é sua, nos professores. Ora, isto é uma carga enorme, uma pressão enorme sobre os professores, evidentemente. Ainda há pouco falou também de uma carga burocrática excessiva. Esta carga burocrática tem a ver com a administração da escola, é isso? Tem a ver com muita coisa, essa carga burocrática. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Só quem está nas escolas terá noção bem da carga burocrática de todos os docentes. Desde o pré-escolar até ao 12º ano, quando os alunos saem para as escolas. Mas posso-lhe falar de alguns casos concretos que mostram como a vida de professor vai muito para além do ensinar, que era tradicionalmente a função número 1 do professor. Por exemplo, talvez não faça ideia de quantos processos disciplinares são instaurados aos alunos. Sabe quem é que faz a instauração do processo? São professores. São professores que têm as suas aulas, são professores que têm de perder muitas horas a ouvir os alunos, a ouvir os professores, a ouvir os pais encarregados de educação. Ora, isto em termos de pressão... e depois é o professor também que tem de propor as medidas corretivas ou aquelas que achar convenientes, se achar que há motivo para aplicar algum tipo de medida. Mas este é apenas um exemplo. Não faz ideia também, com certeza, do número de reuniões que os professores têm por ano. São reuniões, aquelas que eram habituais para a preparação do ano letivo, são reuniões para avaliação, mas também são uma série de reuniões para uma série de situações burocráticas, por exemplo, os processos disciplinares, que nada têm a ver com a vida do professor, que deve ser estar na sala de aula com os alunos e melhorar os alunos em termos de preparação para o futuro. E isso não está a acontecer. Tem havido mais violência nas nossas escolas, já que falou dos processos disciplinares? Eu, sinceramente, não tenho dados concretos que lhe possa responder. Posso responder por aquilo que eu ouço. E desde que cheguei ao sindicato, ouvi, desde logo, até nas reuniões preparatórias a quando das eleições, ouvi muitos colegas preocupados com a violência, com a impossibilidade de os professores trabalharem com os alunos em circunstâncias normais. Ora, não sei se é mais, se é menos, mas eu penso que há mais. A minha escola é uma escola muito calma nesse aspecto. Há algumas situações, mas não tanto como outras escolas do Funchal. A sua escola é a Escola do Porto Santo? A minha escola é a Escola do Porto Santo. É uma escola que tem algumas particularidades, nomeadamente em termos de violência, algumas situações, mas não terá tantos como outros. Mas na minha escola a violência poderá não ter aumentado, mas aumentou outra coisa que também é muito complicada para os professores. É a indiferença dos alunos. E isto acaba por ser algo tão nocivo para o trabalho do professor, como muitas vezes aquela indisciplina declarada. Porque isto é um tipo de indisciplina não declarada que vai desgastando, vai moendo um dia, 2 dias, uma semana, um mês e até ao final do ano. De tal maneira que o professor, e também contribui para o burnout dos professores, para o esgotamento. O professor vê que o seu trabalho não está a ter o retorno que deveria ter.
Isto também é fruto da sociedade, daquilo que está a acontecer à sociedade, da perspectiva ou pouca perspectiva que os alunos têm quando olham para o futuro. E este tipo de desinteresse é também muito complicado para permitir o trabalho normal dos professores. O Sindicato de Professores da Madeira diz ainda que a componente não letiva de preparação das aulas e materiais pedagógicos está a saque. Porquê? Porquê? Porque, para além das aulas com os alunos em turmas normais, há uma série de atividades que os professores têm e que as pessoas também desconhecem. Por exemplo, a substituição de outros professores. Clubes muito interessantes em que os alunos podem desenvolver outras competências e todas estas atividades, desporto escolar também, em muitos casos, uma série de atividades que a escola tem e que não são consideradas componente letiva. O que é que acontece? Aquele número de aulas que o professor tem para componente letiva, não contemplando estas atividades, que são muitíssimas, vai fazer com que o professor tenha as aulas normais com as suas turmas e um conjunto de horas para estas atividades, para além do seu horário letivo. Para nós, Sindicato de Professores da Madeira, tudo que é trabalho com alunos, logicamente que é trabalho letivo. E, portanto, nós achamos que deve ser contabilizado com trabalho letivo, porque senão sobra muito pouco tempo para outras coisas fundamentais, para a preparação das aulas, para a correção dos testes. Faz ideia quantas horas é que gasta um professor a corrigir testes? Muita gente diz que as pessoas trabalham pouco, só trabalham 26 horas nas escolas e agora estava a dizer que o número de horas que é para 35, mas só trabalham 26. 26 na escola e fora da escola. Eu dou-lhe um exemplo que conheço muito bem. Eu sou professor de português. Faz ideia o que é um professor de português de uma escola normal, que tenha turmas de 25 alunos? Faz ideia o que é um professor de português, ou de matemática, ou de história, ou de geografia, de tantas outras disciplinas, ter 125 testes para corrigir em cada teste, porque durante o período há no mínimo 2. 125. No caso do português, que é o que eu conheço melhor, mas nos outros não andará longe disto, 125 alunos corrigir um teste implica meia hora, pelo menos, para corrigir um teste. Ora, são quantas horas? São 60 e tal horas para corrigir um teste. Se formos distribuir 60 e tal mais 60 e tal, já dá 120 e tal, 130 horas por período. Dividindo isto por 3 meses, que é quanto tem um período normal, vai dar quantas horas? Vai dar muitas horas por período, ou seja, pelas 12 semanas de cada período. Vai dar mais, logo à partida, só para correção de testes, destes 125 alunos, vai dar logo uma carga horária de 10, 12 horas por semana só para esta atividade, que não é mais agradável, digo mesmo, é talvez das mais desagradáveis, mas fundamentais para qualquer professor. Professor Francisco Oliveira, há falta de professores nas escolas madeirenses? A Secretaria diz que não, e olhando para o programa do Governo, fala no rentabilizar os recursos humanos, e eu acho que é isso que é importante. Portanto, é o que diz a Secretaria, que não há. Para nós não estamos a dizer que é preciso ir buscar mais professores para além daqueles que estão. Agora, aqueles que estão, achamos que são importantes, porque se formos a ver situações como estas que eu já lhe apresentei, e tantas coisas que aconteceram ao longo deste ano, por exemplo, professores que não foram substituídos ao longo do ano. Houve também uma série de atividades que eram habituais, quer para os alunos de qualquer turma normal, quer para o ensino especial, atividades que foram cortadas. E os professores não foram substituídos, porquê? Porque as escolas não têm autonomia para isso, é isso? Porque foi este ano, parece ter sido política em caso de doença, ou noutro caso em que o professor não podia ir às aulas, não o substituir e delegar noutros professores mais horas para substituir aquelas horas ou aquelas atividades do professor. Portanto, isto mostra como, eventualmente, poderão até fazer falta mais professores. Mas, partindo do princípio que não fazem falta mais. Agora, os que estão, para nós, fazem claramente falta. Porque se quisermos trabalhar bem nas escolas, há um sem número de atividades, de coisas que se podem fazer com os alunos e que não estão a ser feitas porque
muitas vezes os professores não têm tempo para isso e são-lhes dadas outras atividades. E poderiam ser dadas atividades para potenciar os alunos noutras perspectivas. O secretário da Educação confirmou há dias que, apesar do próximo ano letivo arrancar com menos 1.500 alunos, vai haver mais 194 professores vinculados. Está satisfeito com este anúncio? Quem olhar para a notícia dessa forma diz vai haver mais 194 professores nas escolas vinculados. E os que saem para o continente agora com este concurso que houve para o continente? Nós sabemos que são 220, não chegará bem, mas são 220. Que se concorreram, de certeza que vão aceitar a colocação que lhes foi dada no continente, porque são pessoas que já estão aqui há algum tempo e eventualmente querem para lá. Cobre logo esses 194. Até vão faltar, até vai haver menos. E os que saem para a aposentação? Estão contabilizados, eu neste momento não sei quantos é que são, mas certeza absoluta, todos os anos saem, portanto, certeza absoluta que vai haver muitos professores a se aposentarem este ano. E então, as contas aí já mostram como vai haver, claramente, menos professores com vínculo à região. Vai haver, porque uns saem por aposentação. Vai ser necessário contratar mais professores, é isso? Eu não sei, porque eu não tenho os dados, nem posso responder a isso. Agora, mas o Governo já deu a entender que não vai contratar mais professores. O que eu acho, se me dissesse que o Governo não vai permitir que os professores contratados que continuem, ficaria preocupado, porque esses professores são fundamentais nas escolas. Os professores contratados desempenham um trabalho, e atenção, que são mais mal pagos, porque não estão na carreira, muitos deles, todos não estão na carreira, mas muitos deles são mal pagos, têm poucos anos de serviço. E esses professores, esses educadores com poucos anos de serviço que estão contratados, eles ocupam lugares nas escolas que ocupariam um professor do quadro. Portanto, eles não têm um estatuto diferente em termos de trabalho perante a escola. Eles são obrigados a trabalhar como qualquer professor que tem vínculo à escola. E, portanto, esses professores são fundamentais. Se o Governo tivesse a intenção de não contratar novamente esses professores, aí seria muito, muito preocupante, sinceramente. Porque esses professores, eu não tenho dúvida, fazem muita falta às escolas da região autónoma da Madeira. Perante a diminuição da população escolar, o Governo também já disse que pode fundir escolas e encerrar pelo menos uma escola na Madeira. Já sabe que estabelecimentos é que podem fazer a fusão e que estabelecimentos é que podem encerrar? O sindicato já tem essa informação? Já foi informado? O que eu sei é aquilo que vem nas notícias, que saberá qualquer cidadão que vai lendo diariamente o que vai saindo. Mas a questão não é por aí que é interessante saber qual é ou qual não é. Para nós, Sindicato de Professores da Madeira, o que é importante é que o que se vier a fazer, o que se vier a decidir, seja feito de forma a que nem os alunos, em primeiro lugar, saiam penalizados. Os alunos, se há essas fusões, têm de ser sempre na perspectiva de melhorar o que se oferece àqueles alunos. E também os professores não podem ser penalizados, porque essas fusões, com certeza, vão criar um certo desequilíbrio naquilo que era o funcionamento normal dessas escolas. E é preciso ver se são respeitados os critérios, por exemplo, de antiguidade nas escolas, de atribuição dos horários. Isso para nós é que é preocupante. Agora, sem sabermos exatamente da parte da tutela, o que é que vai encerrar, o que é que vai ser fundido e de que forma é que vai ser feito, não nos podemos pronunciar, mas estamos preocupados, estamos atentos a essas situações para que aquilo que for feito seja bem feito e que não prejudique nem os alunos, nem os professores. Não deixa de ser curioso que uma das vossas reivindicações enquanto sindicato na componente letiva é o apoio ao estudo. Porquê? Enquanto componente letiva, pois, porque muitas vezes esse apoio é mais uma atividade que muitas vezes não é contada como atividade letiva, é nas atividades não letivas. Portanto, para a Secretaria, um professor que está a dar apoio a alunos habitualmente com dificuldade, mas não só esses, porque há salas de estudo abertas para todos os alunos, quer sejam bons, quer sejam maus, do quinto, no caso da minha escola, do quinto ao 12º, qualquer aluno pode aparecer. E um professor que pode dar apoio a um aluno do quinto, ou do 6º, ou do 10º, ou 12º, e pode ter ali, pode não ter às vezes nenhum aluno, mas pode ter 3, 4, 5, o professor tem que dar
uma espécie de explicações a vários alunos. E isso não é componente letiva. O professor não está a trabalhar com os alunos. Porquê é que isso não é componente letiva? Para nós, isso é claramente componente letiva. Portanto, isso não pode ser considerado, isso o professor não está a dar aulas. Não, está a dar aulas, é componente letiva. Componente letiva é isso. Se trata de uma aula, não. Para nós é claramente componente letiva. E há muitos alunos a pedir apoio, digamos assim, nas escolas? Os alunos, pelo que eu conheço da minha escola, no princípio do ano, ficam a conhecer um mapa de salas de estudo onde podem ter esse tipo de apoio aberto a toda a gente. E depois a escola também faz o rastreio daqueles que precisam de um apoio especializado, no caso da educação especial, ou no caso de alunos com dificuldade, que precisam de um apoio extra para além das aulas que têm com o professor da disciplina. Isso muitas vezes é feito até no final do ano anterior, para já quando se fizerem os horários, saber que há necessidade de X horas para apoios. E, portanto, esse tipo de apoio é importante e os alunos têm, se estiverem referenciados e se precisarem dele, é a escola que lhes oferece esse tipo de apoio. Diz o sindicato que o modelo de avaliação de desempenho instituído na Madeira tem contribuído para criar ruído e instabilidade nas escolas. Por que razão afirmam isto? Porque é a realidade, é isso mesmo, é muito ruído. Mas que ruído é esse? Eu este ano fui avaliado com aulas externas, portanto estou fresquinho, conheço muito bem o modelo de avaliação, entreguei o meu relatório anual de avaliação para ser apreciado pelos avaliadores, o externo e o interno, entreguei há 2 dias, e portanto conheço bem o processo. Mas o que é fundamental para o Sindicato de Professores da Madeira dizer à sociedade 2 coisas importantes. Em primeiro, nós somos a favor da avaliação. Porque muitas vezes há pessoas que dizem as pessoas não querem ser avaliados. Os professores não têm, como qualquer cidadão, se calhar como o Virgílio, como todos os trabalhadores, são avaliados. E os professores também não têm medo dessa avaliação. Os professores sempre tiveram algum tipo de avaliação. Poderia não ser o mais adequado, mas sempre tiveram. Esse é o primeiro aspecto importante, é que os professores não são contra a avaliação. Eu não tenho problema nenhum de ser avaliado. Eu fui avaliado com aulas assistidas, fez-me lembrar o meu tempo de estágio, que já foi há 26 anos, fez-me lembrar isso, tudo bem, tive uma colega mais velha do que eu dentro da sala a assistir, com 25 alunos, mais a colega, tudo bem. E não tive medo nenhum de ser avaliado. A grande maioria dos professores não tem problemas nenhuns em ser avaliados por outro colega dentro da sala de aula. Agora, esse é o primeiro aspecto, não temos medo da avaliação. Outro aspecto muito importante e que é esquecido, muitas vezes, é que os professores querem uma avaliação que tenha qualquer tipo de efeito. É que a avaliação que estamos a ter, já anterior a esta, é uma avaliação de faz de conta. Parece uma coisa muito exigente. Os professores têm de fazer uma série de textos, de burocracia, o relatório final, têm de preparar as aulas, apresentar uma planificação para as 2 aulas, 90 mais 90. Eu entreguei uma preparação de aulas, no primeiro aulas, 90 minutos, de 18 páginas. Não era só a planificação, era uma reflexão sobre a avaliação. Portanto, porquê? Porque isto não interessa só dizer é uma avaliação, isto é muito importante, é muito exigente, vocês têm que fazer a avaliação. E depois? De que forma é que isto se repercute na vida das escolas? Que contributo é que isto dá para as escolas? Porque há aqui muitos recursos humanos a serem gastos, muito tempo investido nesta avaliação. E como é que isso se traduz para as escolas? E a vossa sugestão qual é? Esse é o primeiro aspecto. Não se traduz em nada. E na vida dos professores? Os professores excelentes, os professores muito bons, que não há dúvida nenhuma que a grande maioria, pelas avaliações que têm acontecido, com esta exigência toda, esta burocracia toda, o resultado final tem sido que, não sei, mas talvez 80% dos professores andam no muito bom e no excelente. Ou se não for tanto, 70% andam por aí. Portanto, é preciso que isto se repercuta na vida dos professores. Qual é a nossa sugestão? Nós não temos, neste momento, dizer o modelo deve ser assim ou assado. Vamos esperar, o seu secretário e o programa do Governo também diz isso, que o Governo vai propor um novo modelo de avaliação. É um tema muito sensível, é um tema que... Mas só avança se houver consenso, também já avisou isso. Não sabia, é bom que haja, e nós somos parceiros nesse aspecto e em tantos outros, e vamos estar atentos e vamos dar aquilo que nós julgamos ser o melhor para a avaliação. No entanto, se a avaliação que vier
continuar a ser uma avaliação que não se repercuta nas escolas e na vida dos professores, desde logo está condenada à partida, porque não nos interessa. Tem que ser um modelo que tenha um efeito concreto, visível e que entusiasme os professores e que leve os professores, de facto, a se entusiasmar e a dizer que vale a pena ser bom profissional, porque ser bom profissional não é só a satisfação pessoal, essa é importante, mas é também, depois, em termos de medidas concretas, financeiras, até que isso se veja. Porque não há ninguém que aguente toda a vida a trabalhar e depois a ganhar, eu ia dizer o mesmo, não, a ganhar menos. Ninguém aguenta isso. Como é que está a progressão na carreira? Está congelada, portanto, um dos vossos temas e uma das vossas batalhas tem sido, ao longo dos anos, pedir para que haja o descongelamento da carreira. Perante esta crise, perante este cenário de plano de ajustamento económico e financeiro, perante estas políticas de austeridade, acha que vai ser possível, vai ser neste ano letivo ou nos próximos anos, que se vai, digamos assim, avançar nesta progressão da carreira? Coloca-me o problema numa perspectiva interessante. Num momento de crise, um momento de tanto aperto financeiro. Estou a fazer um pouco o discurso político, digamos assim. Tudo isso é verdade. E nós temos visto isso na realidade. Nós não temos visto tantos milhões a serem gastos noutras coisas. Nós não sabemos que o apoio que foi dado aos bancos, isso era suficiente para pagar o salário normal dos professores e de todos os funcionários públicos, porque nós sabemos que não temos neste momento um salário normal, temos um salário anormal. Porquê? Porque com cortes. Ora, esses milhões que estão a ser gastos nisso tudo, e nos bancos é aquela situação que nós sabemos, tem sido apresentada diariamente, agora há mais um que pode estar também a precisar de apoio, e nunca se pensa se há milhões ou não para isso. Em termos regionais, também estão a ser anunciadas uma série de medidas que também vão levar a gastar mais dinheiro. Ótimo, acho que é importante a sociedade sentir que há mais dinheiro e que sentir essa confiança. Agora, os professores, esses têm que continuar sujeitos às restrições quando o resto não está sujeito a isso. A nível nacional, recentemente há medidas das forças de segurança em termos de aposentação, foram alterados os critérios de aposentação. Isso também leva a que haja mais gasto em termos de recursos financeiros. Os professores querem o descongelamento, evidentemente, já, porque isto já se prolonga há vários anos e, portanto, quanto mais tarde acontecer esse descongelamento, pior, porque é um direito que assiste não só aos professores, mas a toda a sociedade que neste momento está com os seus salários reduzidos, e queremos também a contagem integral do tempo de serviço. Esse tempo de congelamento, estes anos todos de congelamento, não podem fazer de conta que não existiram. Existiram, nós continuamos a trabalhar. Então, se nós continuamos a trabalhar, esse tempo deve ser contado e, logo que haja o descongelamento, todos nós devemos ser reposicionados onde deveríamos estar antes, ou melhor, se não houvesse os cortes. Uma das vossas batalhas é também a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Este tema também foi recorrente nos últimos mandatos e nas últimas presidências do Sindicato de Professores da Madeira. O que é que vai fazer para que este assunto volte outra vez à ordem do dia? Sinceramente, estas questões que nós temos debatido, o descongelamento, a contagem integral do tempo de serviço e outras que, entretanto, falaremos, para mim, neste momento, são prioritárias em relação à revisão do Estatuto. Portanto, eu deixaria o Estatuto, e evidentemente ele não é perfeito. Este Estatuto constituiu uma penalização enorme para os professores que se encontravam a meio, desde o meio da carreira até ao início da carreira. Eu tenho 25 anos de serviço, eu fui drasticamente penalizado. A conversão do estatuto anterior para este, a passagem do anterior para este, levou a que eu, na minha carreira, portanto, em termos de carreira, tenha sido penalizado em pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Portanto, isto mostra que este estatuto não é bom. Ainda assim, vamos aguentá-lo mais algum tempo. Há outras questões mais importantes do que essas neste momento. Muito bem. Falamos agora do concurso de professores. Está a decorrer o concurso nacional de professores. Uma das anomalias apontadas pela FENPROF foi a exclusão das listas finais de candidatos das regiões autónomas para o grupo de recrutamento da educação especial. Como é que viu este caso? Esse é um caso particular, mas não foi o único. Infelizmente, há sempre, em cada concurso que ocorre no continente, acontecem sempre uma série de situações que não são muito claras para os professores que concorrem daqui para lá.
Em relação à educação especial, também não é um problema que vem de agora, mas é evidente que nos preocupa tudo que não seja aquilo que devem ser os concursos claros, evidentemente, e permitir a intercomunicabilidade entre os sistemas. E este concurso não é claro, nem permite a intercomunicabilidade? Não, o concurso agora permite. Há uns anos essa questão levantou-se, porque Sim. o Ministério entendia que não havia esta intercomunicabilidade. Isso foi ultrapassado. E, portanto, se os professores de educação especial não viram esse direito ser respeitado, nós vamos tentar acompanhar a situação e ajudá-los, e evidentemente, a reclamar para que a situação seja reposta. Há muitos professores da Madeira a concorrer aos concursos nacionais? O número que eu tenho é apenas dos que foram colocados, e foram 214, 215, por aí. Não sei, sinceramente, quantos é que terão concorrido. Agora, na minha escola, por exemplo, somos cerca de 100 professores. Concorreram, talvez o quê? Uns 10%, isto em termos da minha escola. A nível da região não faço ideia. Se calhar nem 10 concorreram no Porto Santo. Porque a grande maioria dos professores que estão na região autónoma, mesmo não sendo cá, têm cá família, já vivem cá há muitos anos, que é o meu caso, vivo na região autónoma desde 92, no Porto Santo desde 96, portanto há 18 anos. A minha vida é toda na região autónoma, quer em termos de esposa, quer em termos de filhos. Meus filhos são da região autónoma. Portanto, isto acontece com muitos professores. E há talvez alguns que por razões familiares ou que não estão tão presos em termos familiares à região, procuram, evidentemente, melhorar essa situação. Já sabe quando é que vai abrir o concurso aqui na Madeira? Eu não sei. Era importante que soubesse quando. Mas também não estive na reunião que aconteceu recentemente com a tutela, não sei se a data foi já dada. Nós esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível. Para quê? Para se evitar o que aconteceu ano passado. Se os concursos vão sendo retardados, os professores vão ser colocados em cima do início do ano letivo. Ora, isso vai gerar um caos, atrapalhada que aconteceu o ano passado. Nós ficámos assustados só de pensar o que aconteceu ano passado. Portanto, nós esperamos que rapidamente a Secretaria avance com os concursos. Houve professores contratados a termo resolutivo que foram impedidos de obter condições para se vincularem nos quadros da Madeira. Vimos isso há 2 anos e também o ano passado. Este mecanismo, digamos assim, de renovação de contratos retirou ainda a estes docentes o tempo de serviço e impossibilitou-os de concorrerem em primeira prioridade no concurso externo de 2015. O que é que pode ser feito para que este assunto não se repita? Ou o que é que o sindicato pode fazer neste caso destes professores? O sindicato já tem feito. O sindicato, em todas as reuniões que tem tido com a Secretaria, tem alertado para essa situação. São 30 e poucos professores, na nossa contagem, que estão nestas circunstâncias. Ora, esses professores foram muito penalizados, foram duplamente penalizados. Foram penalizados naquele momento e estão a ser penalizados agora. O que é que aconteceu? Os professores foram colocados ao mesmo tempo que outros que tiveram a sua renovação ativada. Portanto, aqueles que conseguiram a renovação, o tempo de serviço contou-lhes todo desde o início do ano. Os que estavam em contratação, os que foram contratados em contratação inicial, se começaram por falhas, e este é que é o aspecto importante, a culpa não foi dos professores, a culpa foi da Secretaria, que os colocou tarde. Os professores estavam disponíveis desde o início de setembro para serem colocados. O que aconteceu foi que muitos deles só foram colocados em outubro e até mais tarde. Ora, e a Secretaria achou então que esses professores não cumpriam o requisito de ter o tempo de serviço todo completo, todos os anos completos e seguido. E impossibilita-os neste momento de poderem vincular à região quando têm condição. Como é que se pode resolver isto? A Secretaria, nós alertamos para essa situação e dissemos claramente, pode ser corrigido isso agora neste concurso. Portanto, só depende da Secretaria fazê-lo. No continente, o ano letivo arranca entre 15 e 21 de setembro. Na Madeira, já existe uma data para o arranque do ano letivo? Eu não sei. Muitas vezes diz-se, as aulas na região começam muito tarde. Isso é mentira. Em relação ao continente, isso não acontece. Já o ano passado, houve escolas que começaram apenas um dia antes daqui. Nós começámos numa segunda-feira, muitas escolas lá começaram a sexta-feira. Portanto, que só ganharam um dia. Portanto, nós não estamos a começar mais tarde do que no continente. Este ano, com certeza, vamos, ainda não sei o calendário, mas eu penso que vamos começar no mesmo dia que eles, até o dia 21, não é? 21 de setembro. Eu penso que será
penso eu que será por aí que é uma segunda-feira, se não estou em erro, e, portanto, penso que a Secretaria dificilmente iniciará noutra altura que não nessa. Não há razões para começar depois, para começar antes também não parece que haja justificação. Há aqui uma questão importante, principalmente para os professores aposentados. O sindicato reuniu com a Secretaria da Saúde a propósito das transferências dos reembolsos da saúde dos docentes aposentados na região para a ADSE de Lisboa. Quais são as vossas preocupações e o que é que está garantido já? Garantido não está muita coisa. O que aconteceu foi que os aposentados, como qualquer funcionário público, tinha direito a receber os reembolsos aqui. E a ADSE recebia o reembolso de qualquer atividade médica, consulta, operação, alguma coisa que tenha feito em termos de saúde. E de um momento para o outro, o que aconteceu foi que os aposentados foram informados que agora já não era aqui que iriam entregar a documentação, não era por aqui que iriam ser reembolsados, era através do continente. Ora, isto preocupa-nos. Preocupou-nos, já tivemos encontros com o seu secretário da Saúde, com o IA Saúde, já fizemos um memorando para a apresentação, levantamento de toda a situação, já fizemos um parecer jurídico. O que nos parece é que estes professores aposentados devem voltar à situação normal em termos de reembolsos de saúde, serem pagos por aqui. Para nós é melhor, até porque o processo para o pagamento pelo continente é muito burocrático e exige conhecimentos informáticos. E isso hoje, para mim, para si, para qualquer professor da minha idade, isso não é problema. Mas para professores que têm 60, 70, 80 e 90 anos, isso é muito complicado. E há vontade política para mudar as regras? Não sei. Sinceramente, estamos expectantes. O nosso trabalho, em termos de levantamento da situação, já foi feito, já foi exposto. E esperamos que haja essa vontade e essa abertura para reverter a situação. Quanto à mobilidade do pessoal docente, o Sindicato Democrático dos Professores, o outro sindicato, ficou surpreendido que o destacamento, a requisição e a comissão de serviços sejam requeridos antes da candidatura do concurso, ou ao concurso. Qual a opinião do Sindicato de Professores da Madeira? Sinceramente, essa não é uma situação que me preocupe. Em termos de mobilidade, o que é que te preocupa? Em termos de mobilidade, é que tudo aconteça em tempo útil para que o ano letivo se inicie com normalidade, aquilo que não aconteceu no ano anterior. Isso preocupa-me. Agora, se é antes ou depois, sinceramente, poderá eventualmente ser melhor numa altura ou noutra, mas não me parece ser o ponto essencial, o ponto fulcral da situação. O que é importante é que tudo seja feito com tempo para que o ano letivo se inicie com tranquilidade. Professor Francisco Oliveira, uma última questão. O programa de governo foi apresentado o mês passado. Como é que olha para as propostas do Executivo madeirense para a área da educação? Eu li o programa do governo, já reli o programa do governo e há uma série de questões que me preocupam. E que fico sem saber o que é que se pretende, porque o programa do governo não é claro, não é transparente. Desde logo, fala-se em proporcionar condições iguais às escolas públicas e privadas. A liberdade de escolha. Ora, a liberdade de escolha deve acontecer, mas não deve ser o Estado a pagar para que haja liberdade de escolha. Os pais que querem uma escola privada, e devem existir, com certeza, é importante que hajam essas escolas, mas devem ser os pais a pagar o sistema privado se acharem que é preferível. Depois, em termos de sistema de avaliação, já falámos, também não é muito claro, fala-se que vai ser alterado, vamos aguardar com expectativa. Depois, fala-se também na mobilidade da Secretaria de Professores, da Secretaria de Educação para outros serviços ou outros organismos externos à Secretaria. Isto preocupa-nos. Isto pretende-se o que é com isto? Tirar professores, como há bocado falámos, eles fazem falta. Os que estão, poderemos não ter mais, mas os que estão fazem muita falta. Depois, também se fala em rever o regime da administração e gestão das escolas. Isto para mim é muito complexo. Rever de que forma? O sistema de administração vai ser menos democrático do que o que é atualmente? Não. Se for por aí, claramente não. O sistema tem de ser claramente democrático, tem de ser os professores a ter uma palavra clara de quem é que deve administrar e gerir as escolas. E depois, também se fala, e então concluo em grande, com as escolas do Porto Santo e da Ribeira Brava. A promessa está feita, mas no final da promessa há sempre um aspecto que muitas vezes não tem tido a atenção que merece, que é
serão construídas se houver apoio comunitário. E se esse apoio comunitário não vier, será que estas escolas vão ser construídas? Na minha perspectiva, só uma resposta. Têm de ser construídas, porque já deveriam ter sido construídas há muito tempo e o Porto Santo e a Ribeira Brava têm sido penalizados por esta razão. Professor Francisco Oliveira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite.